Em uma cidade, na qual as histórias são passadas de geração em geração, o futuro ecoa nas vozes das crianças, que carregam consigo o orgulho de ser capanemense. Capanema desperta com o brilho do sol, guardiã de memórias e esperança. Fundada oficialmente no dia 14 de novembro de 1951, desmembrando-se do município de Clevelândia, Capanema teve sua instalação oficial como município no dia 14 de dezembro de 1952. Município importante no sudoeste do Paraná, que surgiu pela Lei 790 do dia 14 de novembro de 1951. Foi instalado em definitivo o município no dia 14 de dezembro de 1952. E Capanema tem uma história importante que poderia ser dito lá da época do Império. Dom Pedro II, o imperador do Brasil, ele tinha hábito de conversar com pessoas que cultivavam outras línguas além da portuguesa. Uma das pessoas que falava com Dom Pedro II era Guilherme Schuch. E Guilherme Schuch ganhou o título do Império chamado o Barão de Capanema. Barão de Capanema foi uma pessoa influente, ele falava fluentemente a língua alemã e constantemente ele visitava o Palácio do Imperador, tanto no Rio de Janeiro quanto em Petrópolis, e com as conversas e causos contados com Guilherme Schuch, o Barão de Capanema, o imperador Dom Pedro II treinava, aprimorava a língua alemã. Ele foi uma das pessoas influentes. Outros engenheiros, advogados também contribuíram com tomadas de decisões do imperador. Guilherme Schuch teve o título de Barão de Capanema, uma homenagem do Império do Brasil, mas a palavra Capanema significa mata fechada, mato denso, né? Floresta, local perigoso, né? Que tem que se andar com alguns cuidados. Mas eu quero viajar um pouco mais ao tempo, dizendo que Dom Pedro II foi convencido de que era importante fazer uma ligação ferroviária na região sudeste do Brasil até o sul do Brasil. Esta ligação ferroviária construiu uma ferrovia ligando Itararé, estado de São Paulo, até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O projeto evoluiu e começou a ser construído durante o período da República. E dentro do projeto da ferrovia Itararé-Santa Maria, também se previa uma extensão até Uruguaiana, outra extensão até Porto Alegre e também que fosse passar por Jaguarão, ligando o Brasil ao Uruguai. Quando essa ferrovia começou a ser construída, já na época da República, o traçado dela previa no seu contrato vários acordos. Era uma companhia norte-americana que fez a construção dessa ferrovia. Dentre os acordos, a exploração das margens da ferrovia pela empresa que estava fazendo, ou melhor, desenvolvendo o projeto. E quando começou a ser construída a ferrovia,
o traçado ele passou por vários locais onde já existiam vilas, camponeses que estavam ali ocupando a terra. E gerou muitos conflitos, porque quem estava de posse de outros lugares, áreas na época de florestas que estavam sendo ocupadas, eles se sentiam proprietários. Dá para dizer aqui que a guerra do contestado existiu em função desta construção de ferrovia. Muitas pessoas participaram desse conflito, contestando, tentando manter os seus direitos através da posse e do trabalho que vinham cultivando, né? Mas a ferrovia foi importante. Mas eu quero citar aqui que José Hope foi um empresário catarinense que se sentiu lesado pela construção. Ele perdeu terras e ele entrou na justiça e acabou ganhando o direito de reposição das terras que ele perdeu com a construção da ferrovia. E o governo federal brasileiro, ele indenizou José Hope com 2 importantes glebas e que estão dentro da região sudoeste do Paraná. A gleba Chopin e a gleba Missões. Toda a área do município de Capanema, ela é registrada com os documentos na gleba Missões. Eu citei aqui Chopin e Missões. Esse empresário José Hope, ele vendeu as 2 glebas a uma companhia de Clevelândia, chamada Citla. No meio dessa história toda, teve a presidência da República, exercida por Getúlio Vargas, que criou uma colônia chamada Cango, uma vasta extensão de terra que vai desde Santo Antônio do Sudoeste até Francisco Beltrão, abrangendo vários municípios. E no projeto da Cango, Getúlio Vargas incentivava as pessoas que servissem ao quartel, ao Exército Brasileiro, que após estarem treinados no Exército, se não quisessem continuar a carreira no Exército, eles poderiam vir até a Cango, adquirindo uma área de terra, com obrigação de cultivar, colonizar. O objetivo do presidente Getúlio Vargas era garantir a fronteira entre Brasil e Argentina, que já havia tido uma grande discussão lá em 1895, que nós chamamos Questão de Palmas, né? E que o presidente dos Estados Unidos, Cleveland, intermediou. Era uma área que a Argentina adentrava ao território brasileiro, ou poderíamos dizer que o Brasil estava adentrando ao território argentino, né? Mas entraram no acordo. Por causa do presidente norte-americano Cleveland, surgiu o município de Clevelândia, ali próximo a Palmas. E a empresa Citla era de Clevelândia, né? Quando as pessoas começaram a ocupar a Cango, motivadas pela política do presidente Getúlio Vargas, isso era 1943, naquela época não tinha GPS, não tinha satélite, eram outros tempos, né? Você andava a pé, a cavalo, de barco pelos rios, então não se tinha noção completa do tamanho do território. Então, quando foi ocupado a Cango, que vai de Santo Antônio do Sudoeste até Francisco Beltrão, inclusive tem um bairro em Francisco Beltrão que leva esse nome em homenagem, tem alguns municípios do sul, de Santa Catarina que também estão ali envoltos nessa região. As pessoas foram ocupando, foram surgindo notícias e outras pessoas começaram a vir. E de repente, de vários lugares de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até mesmo de alguns lugares do Paraná, começaram a ser ocupadas terras da gleba Chopin, também da gleba Missões. E aí adentramos aos anos 50, né? Capanema foi emancipado no dia 14 de novembro de 1951 e para ser emancipado de Clevelândia precisava já ter um movimento populacional aqui. Então não há registro escrito de quando é exatamente o primeiro morador ter se instalado aqui. Mas eu acredito que foi até mesmo antes de 1950. E foi se constituindo trilhas, acessos, casas, barracos no começo e de repente surgiu uma vila. E aí começaram a surgir vários municípios e de repente o estado do Paraná resolve desmembrar Capanema de Clevelândia. Não foi só Capanema, outros municípios também
foram desmembrados. Mas eu quero registrar aqui que quando ocorreu esse desmembramento, o município de Capanema ele ocupava uma extensão territorial que envolve a área de Capanema, a área de Planalto, a área de Pérola do Oeste, uma parte de Ampere e uma parte de Realeza. E também toda a área onde é a Bela Vista da Caroba. E aí foi escolhido como sede deste novo município, desmembrado de Clevelândia, o quilômetro 35. Havia uma demarcação através dos mapas do Exército e o quilômetro 35 foi escolhido como a sede do novo município. Falamos de 1951. Então, a primeira prefeitura, a primeira gestão de toda esta vasta extensão territorial que se desmembrava de Clevelândia foi feita onde hoje é a cidade de Pérola do Oeste. O primeiro prefeito de Capanema foi um senhor chamado Otávio Francisco de Matos. E ele foi escolhido por voto popular, na época que a urna ia a cavalo. Ele recebeu o crédito de 44 votos apenas, para ser o prefeito de toda essa região. Capanema, uma terra de desafios e oportunidades, que nasceu do esforço coletivo dos pioneiros que aqui chegaram, desbravando o desconhecido e plantando sementes de uma comunidade próspera. Eu sou Florentino Zanão, casado, pai de 3 filhas, moro aqui há 51 anos. Não tinha calçamento, não tinha nada aqui nessa rua, nada. E na época aqui, depois passou o calçamento, daí naquela época tu tinha que pagar o calçamento, pagar o passeio, tudo. Eu não tinha coreio, não tinha essas construções, não tinha nada, né? Foi tudo veio depois, né? E aqui nessa costa aqui da Argentina, porque nós temos aqui na divisa da Argentina, ali não tinha nada, era só mato, só mato. Hoje não, hoje é só lavoura. E a gente tá feliz aqui, eu acho que para sair daqui não tem mais jeito não. Vai ficar por aí mesmo até o fim. Porque quando a gente bebe água de Capanema uma vez, volta sempre, né? Como meu pai não tinha lavoura e a região lá onde nasci é bastante montanha, né? Então, completei os 20 anos e olha, eu vou em frente. Anotei vários endereços de pessoas que saíram de lá, Santa Catarina, região de Palmitos, ali São Miguel do Oeste. Mas eu tinha um companheiro que era do quartel, e ele já estava aqui solteiro também, aí vim e fiquei morando com ele. Aí em 68, em março, quando eu cheguei aqui, fui morar com ele e em julho apareceu uma vaga para ser professor municipal, uma escolinha aqui do interior de São Luís ali. Bom, aí eu até hoje ainda sou conhecido como professor, né? Então, o que Capanema tinha na época que eu vim para cá, em 68? Existiam 2 atividades principais. Ainda a exploração nativa da madeira e suinocultura. Daí. Havia o frigorífico em Medianeira, da Frimeza, e depois da suinocultura surgiu o plantio de feijão preto, principalmente. Teve um morador de quilômetro 35, quero citar aqui o senhor Carlos Tia Júnior, que ele veio de Vitorino para visitar Capanema em 1953. E ele veio de ônibus, de Vitorino, estrada de chão, até quilômetro 35. Depois eles montaram uma equipe a cavalo e o objetivo do Carlos Tia era conhecer o Rio Grande de Curitiba, que hoje nós chamamos de Rio Iguaçu. A verdade é o seguinte, eu estava estudando em Curitiba e aí vim de férias para
Vitorino, onde morava meu pai. Aí ele falou, vamos ver essas terras promissoras aí da fronteira. Era tudo selva. Nós chegamos aqui em Capanema, depois de 3 dias de viagem de Vitorino até quilômetro 35, que hoje é Pérola do Oeste. E lá ele acabou comprando um cartório. Uma pessoa que naquela época não tinha grandes perspectivas, né, de dirigir um cartório. E o Carlos Thiá, por ter formação, né, veio de um grande centro, já tinha estudado, ele resolveu adquirir o cartório. Fiquei com o cartório dele ali, depois eu prestei o concurso e fiquei vitalício durante 47 anos eu exerci o cargo de tabelião e oficial do registro civil. O cartório ganhou notoriedade e o prefeito da época, né, ele convidou o Carlos Thiá para mudar o cartório de lugar. Peguei a minha mudança também do cartório, que era uma mesa de coisa parecida com essas as cadeiras e os livros. Vamos para Capanema. E ali ficamos juntos, trabalhando juntos. 47 anos eu exerci o cargo. Então, muitos documentos, escrituras, registros oficiais se concretizaram com o trabalho do Carlos Thiá. Tenho ele como uma das pessoas mais importantes na história do município de Capanema. E o projeto da cidade de Capanema até um detalhe interessante. É uma das poucas cidades brasileiras totalmente projetada antes dela existir, antes de ter uma construção. Na selva, feito um projeto planialtimétrico que fez fotografias com muita dificuldade na época, né? Havia um teco-teco, mas foram feitas essas fotografias e dentro disso o trabalho de geometria ali, ela foi jogado no papel. Daí o agrimensor de Santo Antônio do Sudoeste, Adão Vargas, ele fez o levantamento topográfico, quer dizer, ele jogou isso no papel. Inclusive, na hora que ele plantou o marco inicial desse trabalho. Esse marco inicial, eu estava presente ali. É na Rua Padre Cirilo, na esquina lá da Igreja Católica. É ali que é o marco da medição inicial. Ali ele começou a projetar as ruas, as avenidas, conforme. Por isso que algumas avenidas vai até uma altura e aqui não dá mais porque tem uma elevação, daí mudaram. Lá em Pérola do Oeste, encontrei o amor da minha vida, a Irene, minha esposa, onde criei meus 5 filhos com certa severidade, mas com carinho, com amor, para que eles se tornassem pessoas do bem. E eu consegui isso. E por isso que eu quero passar os derradeiros dias da minha vida terrestre por aqui, porque eu amo essa terra. Na década de 1950, Capanema e região foram um palco de um dos movimentos de resistência mais importantes do Brasil, a Revolta dos Colonos.
Pequenos agricultores se levantaram contra a injustiça, exigindo seus direitos pelas terras que cultivavam. Bom, a história começou com aqueles rolos, né? Porque a Citra queria ser dona de uma área que nunca teve o documento, mas queria vender. Aí vendeu para Comercial e Apucarana, e essas duas empresas que buscaram os jagunços, aí que começou toda a confusão. Os pistoleiros, na época, eles eram chamados jagunços, né? Eram seguranças da Companhia Citra, que popularmente ganharam o apelido de pistoleiros, de jagunços, mas eles faziam o trabalho de segurança às terras que documentalmente eram da Citra. Eles achando que chegando com armas, assustando as pessoas, elas iam conseguir. Mas as pessoas começaram a trocar informações, né? E viram também que aquelas primeiras emboscadas não davam resultado, ia acabar em morte e as companhias não iam embora. Então deu morte na região de Capanema, deu morte em Pranchita, deu morte no Verê, deu morte aqui em Francisco Beltrão, mas não resolvia. Aí foi que, depois de muito tempo, conseguiram juntar as lideranças e dizer, não, vamos negociar. Então, aquela união de forças que ajudou muito. Então, quando as pessoas se uniram, eles começaram a governar a cidade, né? Beltrão foi lá, trouxe a mesma ideia para cá, montou aqui também. Isso foi se espalhando. Olha, temos que nos unir todos para expulsar essas companhias. E foi o que aconteceu. Aí as companhias, o que fizeram? Encheram de trincheiras, ninguém entra, ninguém sai, né? Quem for das companhias vai para a cadeia, né? Vai preso, e depois mandaram embora aquelas pessoas, né? Todos que estavam ligados às companhias, não importava se era jagunço, aquele maltrajado, armado, que ia lá aterrorizar os poceiros, ou se era um simples funcionário dos escritórios. Quem era das companhias foi embora, né? Jogaram a papelada na rua, queimaram tudo, né? E Capanema participou por quê? Apucarana atuou na região de fronteira, né? De Barracão, principalmente Santo Antônio, Pranchita e Capanema. Já era 5 anos depois, mas já era mais desenvolvido, né? Então eles queriam vender aquelas terras. O que as companhias queriam? E os preços não eram exorbitantes, só que elas queriam que pagasse de novo uma terra que não era deles. Essa que era a questão. Inclusive, minha casa foi invadida, minha esposa estava grávida. Foram invadiram com armas, porque eu era o escrivão. Tu tem documento da Citra aqui. Tu vai dar tudo aqui, pegar livro, olhar livro, não entendia nada. Que a Citra dizia que era dona e a Apucarana era dona e os poceiros disseram que era dona. O final do conflito, a Citra foi se retirando, surgiu a JETSOP, que organizou divisas, escrituras, documentos, e os proprietários foram conseguindo ter seus imóveis, né? E aos poucos, Capanema vai sendo desbravada, vai crescendo economicamente, né? Além da cidade, muitas vilas vão surgindo. O município, com o longo do tempo, ele muda de perfil econômico. Inicialmente era feita agricultura de subsistência, se criava animais para o consumo, se plantava para o consumo, produção de fumo, arroz, trigo, feijão, milho, era a época do moinho, né? Enfim, e o município vai aperfeiçoando e hoje nós temos uma grande agricultura. Esses eventos deixaram marcas profundas na história de Capanema, moldando a consciência social e política da região. Capanema tem uma grande ligação histórica com a Estrada do Colono, que historicamente foi chamada Caminho do Colono, porque foi uma trilha primitiva. Esta estrada ajudou a colonizar tanto o sudoeste quanto o oeste paranaense, e também serviu de ligação entre o sul e o norte do Brasil. Atílio Pompermayer, um dos primeiros moradores capanemenses, ele cita em seus causos que ele mais um conjunto de pessoas, moradores, desbravadores no meio da mata capanemense, ajudaram a construir a estrada para que o governador Moisés Lupion viesse fazer a inauguração de uma balsa, lá onde hoje é chamado Porto Moisés Lupion. O Porto Lupion teve um significado na história de Capanema, a travessia através do Caminho do Colono,
muito grande, né? Chegou a ser o lugar de maior destaque em nosso município. Enquanto se cresciam e se adentravam a outras regiões, muitos colonos, muitas pessoas que foram adquirindo terras. Do coração da terra, a cana-de-açúcar nasce. Colhida, seu sumo doce e dourado se transforma lentamente em um néctar que brilha como o sol em cada gota. No caldeirão fumegante, o tempo se dissolve, e o melado traz consigo o sabor do passado e a promessa de um amanhã mais doce. Meu nome é César Colucci, minha formação é engenheiro agrônomo, me formei no ano de 87, mas sou filho de Capanema. E nós vimos naquela época assim, o que nós poderíamos criar de diferente aqui para o município de Capanema, pensando naquelas pequenas unidades, né? E daí surgiu, por que nós vamos criar uma feira do melado? Nome bem louco assim, né? Surgiu, né? Já aproveitando o trabalho da Gerta, que ela já tinha, e nós falamos, vamos fazer. Aí qual que foi a ideia? Então a ideia foi de cortar umas taquara, né? Fazer de taquara as casinhas, e em cima cobrir com folha de coqueiro, né? E nós fizemos. Foi um sucesso. Trouxemos uma caçamba, colocamos terra em cima da caçamba, trouxemos um tacho com pedra, tá? E fizemos o melado lá na praça. Então nós fizemos o cartaz, o primeiro cartaz foi no mimeógrafo, né? Para divulgação. Nós fizemos um desenho lá de uma mulher batendo melado e depois passamos na matriz do mimeógrafo e nós botamos nas ruas da cidade, né? Para divulgar o evento, que ia ter uma feira do melado, tal dia, tal hora e tal, né? Os produtores venderam tudo, que tinha melado, rapadura, pé de moleque, açúcar mascavo, né? Mesmo naquelas condições e tal, né? Então foi um sucesso. Mas a nossa intenção com a feira do melado era outra, não promover assim somente um dia de feira. A intenção era justamente assim mostrar no produtor que a cana era uma alternativa rentável para ele. Porque o que tinha as canas era na divisa com o vizinho, era na terra mais ruim que tinha da propriedade, ele plantava, por que não plantar igual soja, milho, feijão, seja lá o que for? Plantar numa terra boa, ter uma rentabilidade boa, fazer um produto de qualidade, né? Usar essa tecnologia, né, empírica, na verdade, melhorar ela, né? Melhorar a embalagem, melhorar o rótulo, né? E criar, na verdade, porque não é melhorar, não tinha ninguém. Tá? Algo bom assim que aconteceu até hoje, né? Que todas as feiras do melado nunca foram para trás, sempre para frente. Então teve vários prefeitos, foi 4, 5 prefeitos desde 90 até o dia de hoje, né? Ou mais, né? A maioria foi dois mandatos, né? Mas nenhuma feira foi para trás, sempre inovando. Nós vamos realizar a 23ª Feira do Melado, já foram 22 edições. E desde a primeira, em 1990, cada uma foi marcando a sua história e a história da gente de Capanema. Ela foi crescendo. Pode ver, depois foi trazido um ano, Leonardo, Chitãozinho e Chororó vieram aqui, né? Puxa, né? E a feira se tornou famosa. A produção de mel também é destaque em Capanema. Em 2020, nós fundamos aqui em Capanema a Associação dos Apicultores de Capanema e Região, APIC. Atualmente, em 2025, a gente criou a COAPIC, que é a Cooperativa dos Apicultores de Capanema e Região. Em 2016, 2017, por aí, a prefeitura fez uma parceria com um técnico de Santa Helena para a produção de frutíferas. Ele percebeu esse potencial no município. Tem todo o Parque Nacional aqui encostadinho, né? O rio ali todo, ele percebeu o potencial, procurou a prefeitura para fazer o projeto da apicultura. Nós estamos à beira Parque Nacional de Iguaçu e isso influencia muito na qualidade do nosso mel. Ele tem tonalidades diferentes conforme as floradas que acontecem. O Parque Nacional de Iguaçu, ele vai junto com o nosso clima do município de Capanema, que é quente e basicamente seco, vai dar um sabor especial para o nosso mel, vai trazer um POR todo especial para essa coloração, para esse sabor do nosso produto. Das profundezas da floresta, onde o rio Iguaçu sussurra entre as árvores,
As abelhas se erguem como pioneiras destemidas. Seus voos são jornadas de coragem, cruzando águas que dividem, mas também unem. No âmago do Parque Nacional do Iguaçu, elas encontram um néctar escondido nas flores selvagens, polinizando o futuro com cada toque delicado. Como os primeiros colonos que desbravaram a terra, as abelhas constroem com esforço, gota a gota, o mel que é fruto da sua perseverança e união. O mel, dourado e doce como a história de uma cidade erguida pela coragem e trabalho, carrega em si o espírito de conquista e a promessa de um amanhã florescente. Terra, cana-de-açúcar, melado e o mel se unem para transformar Capanema na cidade mais doce do Paraná. Então a abelha ela percorre de 1.500 a 500 metros, a 5.000 metros na necessidade em busca de floradas. Então elas estão num passeio constante, Parque Nacional do Iguaçu, com os enxames no lado de cá do rio Iguaçu. Comprovadamente, né, melhoramento da produção agrícola, inclusive aonde tem os enxames, as colmeias, em torno de 18% até 30% no melhoramento do cultivo, na produção de qualquer espécie que sofram a influência dessas abelhas, né, na polinização. E se você observar, a coloração do nosso mel, né, é bem clara, muito, muito bom. E uma vez que você prove, você vai perceber a diferença com outros méis da região. Nenhum se equivale ao nosso. Por isso que eu digo, Capanema é a cidade mais doce do Paraná. Nós fomos descobrindo que pessoas de fora estavam vindo comprar o mel de Capanema porque tinha algo diferente. E foi inclusive isso que surgiu a vontade da universidade de fazer uma pesquisa. Tá, mas por que as pessoas falam que esse mel é diferente? Ele não é um mel ácido, ele é um mel gostoso, paladar, que você come inclusive com colher, né? E eles resolveram então fazer essa pesquisa. E foi aí que descobriram, né? Pegaram acho que, se eu não me engano, são 20 produtores aqui da região, para poder fazer essa pesquisa e identificar o porquê, o que tinha de diferente nesse mel, que foi quando que veio até a opção aí de fazermos o selo IG, né, que ele é um mel único. Então, o mel que você come em Capanema, você não come em nenhum lugar do Brasil. Capanema foi agraciada com uma natureza exuberante. Suas paisagens, que incluem o Parque Nacional do Iguaçu, são deslumbrantes. E um convite a todos para desfrutar um pouco de sua beleza. Aqui, a unidade, o Parque Nacional do Iguaçu, ele é o segundo parque mais antigo do Brasil, criado em 1939. A passagem de André Rebouças, o primeiro engenheiro abolicionista negro, marca um avento da criação do parque, lá em 1880. Depois dessa época, a gente teve a ampliação do parque, a ocupação do parque em alguns momentos, desapropriações. Hoje, a gente tem um parque 99% com a sua regularização fundiária realizada. Hoje ele conta com uma área de mais de 170 mil hectares de Mata Atlântica de interior bem preservada. É um dos corredores ecológicos mais importantes por ser casa de espécies-chave para a conservação da natureza, como a onça pintada, como a jacutinga. O parque ele hoje é responsável pela preservação desse ambiente e para também dar casa e alimento para essas espécies. O Rio Iguaçu ele sai lá de Curitiba e vem parar aqui na Foz do Iguaçu. Então, em toda essa área do Rio Iguaçu, a única parte 100% preservada é do município de Capanema. Então, o município de Capanema ele tem um tesouro em suas mãos. Então, o parque ele trabalha para que a gente mantenha esse ecossistema preservado, para que a gente mantenha as temperaturas do nosso planeta estáveis, e o parque ele trabalha para minimizar isso, e a sua preservação é importante para que a gente mantenha então o nosso ecossistema saudável e que a gente consiga mostrar essa floresta e a importância dela para as futuras gerações. Além de ser um refúgio natural, Capanema oferece diversas atividades que permitem uma imersão completa em sua beleza e serenidade. A cultura que se faz presente em um povo que tem tradições. As raízes que te fazem forte,
brotam de nossos corações. Preservar a história é essencial para manter viva a identidade de um povo. Em Capanema, cada pedaço de chão carrega consigo memórias de um passado que nos guia. És fronteira que não tem limites. És adulta que já foi menina. Por estar tão pertinho, acolhe os irmãos da vizinha Argentina. Rio Santo Antônio para os brasileiros e Rio San Antônio para os argentinos. É um marco natural da fronteira entre os dois países. A travessia entre as duas cidades era inicialmente feita por embarcações. Isso aconteceu até o dia 25 de fevereiro de 1994, quando foi inaugurada a ponte que liga os dois países. Já que após o fechamento da Estrada Parque, no ano de 1986, que tinha a função de ligar o sudoeste ao oeste do Paraná, a instalação de uma nova rota que ligasse Capanema a outras localidades se mostrou ainda mais importante para o desenvolvimento da cidade. A obra teve início em 1993, com recursos do governo do estado do Paraná. Em entrevista a jornais da época, o governador declarou que, ao decidirmos pela construção da ponte entre Capanema e Andresito, levamos em consideração principalmente os resultados econômicos que virão em função desta obra para Capanema, o Sudoeste, o Paraná e o Brasil. Após o fechamento da Estrada Parque, que tinha a função de ligar o Sudoeste ao Oeste do Paraná, a instalação de uma aduana se mostrou ainda mais importante. Então foi construído a ponte que liga Brasil e Argentina, uma ponte internacional, Capanema-Andresito, nas proximidades do Porto Moisés Lupion, sobre o Rio Santo Antônio, né? E eu destaco essa história como de grande relevância, inclusive para que município de Capanema e município de Andresito, ou o Brasil e a Argentina, pudesse fortalecer a ideia de liberação da aduana, servindo tanto a comunidade argentina quanto a comunidade capanemense. Existe uma ponte, existe uma receita federal instalada ali, que poderia atualmente agregar com todo o contexto histórico e desenvolvimentista da brava gente capanemense, né, que começou lá em meados dos anos 50, em melhorar a questão de fluxo, turismo e dar a Capanema um destaque turístico regional. Temos uma história bem registrada, de muita bravura, feito tanto do lado de lá quanto do lado de cá, qual a aduana Brasil e Argentina no território de Capanema e de Andresito poderiam trazer uma grande contribuição econômica às duas comunidades. Esse importante elo entre os dois países, desde 2024, funciona 12 horas por dia, facilitando a integração e o comércio entre as regiões. Acá la gente escucha mucha música en portugués, la mayoría de la gente que vive acá habla portugués o tiene algún pariente, algún origen portugués, las comidas, la influencia, todo, o sea, culturalmente, esa cosa como que la frontera no puede atajar eso, ¿no? Eso es muy potente, digamos, ¿no? Andresito tiene una ventaja sobre muchos otros municipios que tiene que ver que estamos rodeados de parques y de reservas privadas. La única frontera donde no tenemos parque es del puente Andresito-Capanema hasta Integración, un poquito más allá de Integración. Después tenemos parques, por todos lados tenemos parques. Entonces la cuestión ambiental es más que importante. Entonces, ¿qué digo yo? Tenemos que aprovechar todo eso para el turismo. Pero eso se puede lograr solamente con un intercambio real y efectivo de las instituciones. Cuando hablo de las instituciones, básicamente me refiero a las escuelas. Nosotros estamos trabajando con un corredor también que se creó en el municipio, en una zona de frontera donde hay mucho bosque, mucha selva, mucha mata, y del otro lado está el Parque Nacional do Iguazú. Y en ese caso tenemos un proyecto de integración con gente que trabaja allá en tema de coexistencia, con Proyecto Onzas de Iguazú,
Y como la ONSA no tiene problema de frontera porque van, vienen, pasan por otro lado, ahí trabajamos bien y recibimos asistencia de ellos como a nosotros, o sea, compartimos mucha información, hay una comisión, digamos, binacional que trabaja con eso y realmente eso es una demostración de que es un esfuerzo, digamos, conjunto de una situación que nos atañe a todos, digamos, porque la conservación, la naturaleza no tiene fronteras, ¿no? Entonces, ahí eso es un muy buen punto de enlace, ¿no? Que el territorio nos une el bosque atlántico en este caso, y realmente tenemos, digamos, muy buena experiencia en ese tipo de trabajo, ¿no? Valorizando seu passado, Capanema fortalece seu presente e constrói um futuro onde as novas gerações possam crescer com orgulho de suas raízes. O município de Capanema teve uma contribuição muito grande com toda a educação do Sudoeste, porque os alunos, na época de 60, 65, vinham para morar no internato do colégio para se formar professores. Então, os professores de Realeza, de Ampere, de Planalto, de Pérola, saíam formados por Capanema. Então, Capanema continua despontando. O IDEB é bom graças ao bom desempenho das escolas, lógico, dos professores, que têm uma formação muito boa, que são extremamente dedicados e que têm um desempenho ótimo. A educação de Capanema sempre foi levada muito a sério. Nosso IDEB, neste ano, fechou em 7,1 de média acima do estado. É um número significativo, mas isso é um trabalho coletivo entre gestores e professores. Os professores são capacitados nas semanas pedagógicas no início do ano e início do segundo semestre. Este ano, em especial, estamos com formação continuada, ou seja, uma vez ao mês, os professores se reúnem para estudar as suas turmas. A organização está por turma e série, onde todos os professores do município discutem ações e estratégias para o bom desenvolvimento dos alunos. Esta ação teve boa aceitação e já está apresentando resultados positivos. A história de Capanema é também a história de seus imigrantes, alemães, italianos, poloneses e tantos outros grupos trouxeram suas tradições que foram incorporadas à identidade local. Essa colonização europeia de várias origens trouxe uma cultura. Meu bisavô era nascido na Tchecoslováquia e a minha bisavó era alemã. E em 1880, mais ou menos, eles vieram para Nova Petrópolis numa colonização e lá surgiu também a primeira cooperativa de crédito do Brasil, que ainda hoje existe. Ela é de 1902. Então a gente tem essa origem do cooperativismo, né? Aqui iniciou o primeiro festival de música popular brasileira no sudoeste do Paraná, em 75, que foi o grupo de jovens de Capanema que criou esse primeiro festival, o grupo de jovens da Igreja Matriz, a Igreja Católica. Porque as coisas davam certo, as coisas culturais naquela época, por um simples fator. Não havia internet, era rádio, final de semana tinha um cineminha, que de vez em quando passava até uns filmes razoáveis, era o que tinha para a nossa juventude. Então os festivais eram uma coisa esperada durante o ano. O conjunto que era escolhido já era recebido. Parece brincadeira, mas quando o conjunto chegava para tocar no município, ele era recebido na porta do município com foguete, com coisa e tal. Achei interessante, né? Tem umas coisas assim, inusitado, né? Porque, sabe, a expectativa era tanto. Falando do hino de Capanema, é interessante, surgiu uma ideia, naquela época acho que foi meio uma ideia que foi feita a nível estadual, os municípios poderiam
buscar de novo a renovação, porque muitos municípios tinham hino gravado, mas um hino muito antigão, gravações de sistema de música bem antigo, só com banda e tudo mais, né? Então eles queriam uma coisa mais moderna, né? Tal. E aí foi feito uma espécie de festival, ou seja, uma avaliação por uma mesa julgadora sobre alguns compositores que foram intimados aí a escrever letra. Nós fizemos. O meu parceiro de letra, de música, o seu Carlos de Assis Bezerra, e quando eu falei para ele, Carlinhos, tem um projeto aí, vamos participar, vamos mandar para a prefeitura lá, eles querem um hino daqui de Capanema, um hino municipal. Vamos fazer? Vamos. Então você traca na letra aí. Não deu 2 dias, a letra estava pronta. Aí eu falei, dá para mim aqui, desde que nós tínhamos um tempo ainda para entregar. Fui, pegamos a letra, aí já produzi a melodia, já fiz um arranjo, fizemos uma gravação amadora, só para mandar o hino, né? Então, concluindo, aí fomos eleitos, fomos parabenizados foi selecionado o nosso hino para oficializar o hino de Capanema, o hino municipal. Guardiã do nosso sudoeste, se fez grande ao sul do Brasil. És morada de sonho e esperança, nasceu forte e cresceu varonil. Capanema de terras tão férteis. A história de Capanema é uma história de força, resiliência e esperança. Que a sua memória permaneça viva, passando de geração em geração, com um legado de orgulho e pertencimento. Querido, és tão jovem, mas tem com certeza habitantes que te querem ver, progredindo em trabalho e beleza. Os teus filhos e teus imigrantes, irmanados no ideal mais puro, que constroem com firme intenção, nas premissas de um grande futuro. Em cada esquina, em cada memória, Capanema vive e pulsa. Uma cidade que conhece seu passado, valoriza seu presente e caminha firme em direção ao futuro. Capanema da paz que cê vive, é assim que te queremos ver. No trabalho, amor e amizade, nós queremos juntos crescer.